90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Fala, pessoal, tudo beleza? Tudo beleza? Pós-almoço, ou alguns até almoçando, né? Assim, galerinha como? Com aquele macarrão com salsicha durante a aula. Pô, macarrão com salsicha é bonzão, né? Pô... Aí, deu até aquela saudadezinha, tá ligado? Minha mãe faz um bonzão. Eu não sou muito bom fazendo macarrão, não. Só sei fazer... molho branco. Pô, congelei o molho branco que eu fiz. Muito bom. Não tem nada a ver com a questão, né? Vamos pra questão. Olha só o assunto. Tá? Boa tarde, pessoal. Vamos começar as nossas questões da UECE. US. Então, vamos começar a questão de número 41. Racine não entende nada que eu fico falando dessas paradas aí. Mas o molho branco tava bonzão, tá? Baconzinho, linguicinha, presunto, queijo. Padrão. Pô, pelo amor de Deus. Passei pra deixar meu boa tarde. E, Claudio, dá uma olhada depois os vídeos já estão, tipo, pré-agendados, não é? Assim. Sim. Aí dá uma olhadinha lá que de repente tem. Toda dúvida que tiver, como é que é? Descrição do vídeo e Telegram, né? Qualquer dúvida que tem é sempre descrição do vídeo e Telegram. Na descrição do vídeo tem o Telegram, tem o WhatsApp da gente. Aí. Só dá um look. O que a gente vai fazer agora é só da USE, da UEMG, não sei te dizer, mas dá uma olhadinha, pode ver no card do YouTube, ou então tirar dúvida nesses canais, tá, Cláudio? Dúvidas que eu digo sobre isso, é claro que se for sobre a questão, tu me pergunta, porque eu tô aqui pra isso. E a Karen com C sempre presente. Tá almoçando, Karen? Ou já almoçou? Ou vai se falar que não almoça, tá no horário do brunch daqui a pouco? Tem aquela galerinha, né, do brunch, do coisa... Vamos lá, vamos pra questão de número 41. Em uma pesquisa que envolveu 120 alunas de uma academia de dança, foram obtidos os seguintes dados. 80 delas querem ser atrizes, 70 querem ser cantoras e 50 querem ser atrizes e cantoras. Considerando estes dados, é correto concluir que o número de alunas que não querem ser cantoras nem atrizes é... Vamos anotar esses dados? Titio Raci vai deixar aí na tela porque não deixou, né? Obrigado. Eu e Racine sempre bem sincronizados. Vamos lá, são 120 alunas. Tu ficar falando que é bom de memória e não consegue gravar o bagulho. Então vem pra cá, Racine. Vamos lá. Pode trazer a câmera aí. Quantas querem ser atrizes? 80 delas. 80 atrizes. 80 actresses. 80 atrizes. Quantas querem ser cantoras? 70? 70. 50 quer nada? 50 que as duas. Ele quer saber então quem não quer ser nada, né? Não querem ser cantoras nem atrizes. Isso aí. Tá vendo como minha memória tá boa? Obrigado pela ajuda. Não tosse não, hein? Estúdio é fechado. Não quero pegar gripe de tu, não. Tu lembra como é que eu tava no aulão, né? Pô, o aulão tem um mês já, Racine. Para de graça também. Então, gente, só pra gente começar a brincadeira, não almoçou ainda, cara. Depois fala aí qual vai ser o teu almoço.
E a Amanda com a gente, a Amanda sempre presente. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? A Amanda, nossa ADM. Então vamos pensar o seguinte, gente. Questãozinha clássica de conjuntos. Questãozinha clássica de conjuntos. A gente vai fazer de duas formas. Uma forma usual e até bem tranquila da gente trabalhar, que a gente está bem acostumado. E uma outra só para a gente relembrar uma propriedade de conjuntos, tá? Então vamos ver aqui qual seria o jeito normal, o jeito trivial, né? O jeito que a gente está bem acostumado a fazer. Então a gente tem aqui o conjunto das atrizes, das que querem ser atriz, melhor dizendo. Agora vamos trabalhar aqui com as que querem ser cantoras. É claro que a interseção é formada pelo que é os dois. E a gente ainda tem... Eu vou colocar de verde porque não tem problema ser clarinho, tá? É mais para a gente ter uma ideia do nosso conjunto universo. Ou seja, todas as alunas estão exatamente acá. Nosso conjunto universo. Tá bom? Quando a gente vai fazer uma questão dessa, tá? Quando a gente vai fazer uma questão dessa, a gente começa pelo quê? Pela interseção dos conjuntos. A interseção dos conjuntos é exatamente esse espacinho aqui. Tá bom? E como a interseção, ele tá te dizendo que vale 50, então a gente já começa colocando aqui na interseção 50. Preste atenção agora. Ele te diz que 80 dessas alunas querem ser atrizes. Perceba uma coisa. Atrizes é esse conjuntinho aqui que está em azul. Se 80 quer ser atriz, você vai colocar o 80 aqui? Claro que não. A gente pode reparar que o 50 ele já está dentro do azul. Se o azul só pode ter 80 e aqui já tem 50... A gente vai colocar aqui 30. Repara que 30 com 50, 80. Agora, quem quer ser cantora? 70. Usando a mesma ideia. Usando a mesma ideia. 70 querem ser cantora. Já tem 50. Então, para cá, 20. Então, por enquanto, a gente tem quantas alunas já alocadas em seus respectivos lugares? 30, mais 20, mais 50, ou seja, 100 alunas. Mas repara que ele te fala no enunciado que a quantidade de alunas é igual a 120. Se são 120 alunas e a gente descobriu aonde estão 100 delas, o que falta, que é a diferença entre 120 e 100, ou seja, 20 alunas, é exatamente quem não quer ser nem atriz, nem cantora. Às vezes só está na escolinha de dança para dançar. Ou quer ser dançarina, ou é um hobby. E aí, 20 tem letra, meu caro e querido Racine? Qual é a letra? D. D de Daniel Alves? Ah, B de Brasil? É B de Brasil ou D de Daniel Alves? B de Brasil. Pô, tu tá me enrolando? Tá ficando difícil te entender, hein? Tá? Então 20 é a nossa resposta. Qual é a outra forma de fazer? Vamos prestar atenção no seguinte. Como é que a gente pode chegar nesses mesmos 100 sem precisar fazer esse cara daqui? Esse cara daqui conhecido carinhosamente como método do diagrama, ou diagrama de Venn, tá?
vem com 2 N's. Tá? Não é vem aqui, não. Como diria o Scorpion em Mortal Kombat, get over here! É a primeira frase em inglês que a gente aprendeu, né, nossa? Seguinte, gente. A união entre 2 conjuntos, o número de elementos, vamos melhorar assim? Que aí fica até melhor. Número de elementos da união entre 2 conjuntos é dado pelo número de elementos do primeiro conjunto, somado com o número de elementos do segundo conjunto, menos o número de elementos da interseção entre esses dois. Eu só não sei porque que eu botei A e C e aqui no brincadeira eu botei A e B. Atrizes e cantoras, no caso, né? Repara que se a gente usar esse cara, número de elementos da união é o que a gente quer. Vai ser igual ao número de elementos de A, 80, mais número de elementos de C, 70, menos número de elementos da interseção, 50. Isso aqui vai dar exatamente 100. E aí a gente já chega aqui direto, sem precisar fazer o diagrama. Tá bom? Isso é uma forma da gente chegar na mesma respostinha. Então vamos colocar aqui nosso teorema, porque ele é deveras importante. Deveras é uma palavra bonita, né? Dá para usar até em redação, né? Sim. Pô, deveras. Já pensou? Tu bota um deveras no meio da redação? Então a gente tem aí o nosso teorema. Agora, e se? Vulgo what if? A gente não vai precisar pagar direito autoral não, né? Por falar what if não, né? Eu acho que não. Não sei se tu bate a música. Pô, eu não lembro a música? Pô, Não é essa? eu só vi 2 episódios de what if. Que isso? Mas pra que essa grosseria? Não merece. E se fossem 3 conjuntos, como é que você ia usar esse teorema? Aqui, se esse daqui só serve para 2 conjuntos. É o seguinte. Agora vai ficar um pouquinho grande, hein? A união dos 3 conjuntos, a união dos seus poderes... Pegou a referência? Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos a interseção 2 a 2, ou seja, menos a interseção B, menos a interseção C, menos B, interseção C, e aí você soma a interseção dos 3. Isso aí é para a gente usar, caso tenham 3 conjuntos, tá? Racine falou para mim aqui em off que próximo ano, de tanto assistir aula, ele vai fazer o Enem para passar, hein? Vai, pô. A gente não faz também? Seja em aula, seja em qualquer lugar, a gente está sempre fazendo Enem. É isso, pessoal. Tira o print. Agora ficou bonitinho, né? Agora tá jeitosinho. Não tá aquela questão de 4 quadros, né? Aí, então diga que valeu. Pô. Fala aí, qual é a live que o pessoal fica cantando assim? Músicas totalmente aleatórias, do nada falando de macarrão. The Voice. Tô falando live, cara. Pô, outro dia sem querer eu fui ver The Voice.
Mó saudade do Carlinhos Brown lá, cara. Ele não tá mais não. Eu também não vejo há mó tempão, mas sabe quando tu tá com a TV ligada aí, do nada mandam The Voice Brasil? Pô, quando eu olhei não tinha Carlinhos Brown. Gostava do Ito. Pô, gostava dele que ele mandava do nada. Mas Jair! Lembra do Ídolos? Lembro. Era muito zoado. Pô, mas o Ídolos era maneiro porque era zoado. Sim. Porque o programa em si não era lá essas coisas, não. Você que tá aí no chat, alguém já viu Ídolos? Karen com C. Não respondeu nem qual vai ser o almoço. Pô, na hora da minha aula. Também, né? A aula comigo hoje é só ligar o YouTube que tá comigo. Qualquer horário aí, ó. Então vamos lá, vamos pra 42. Pô, aqui é 42. A gente aprende inglês com música e espanhol com La Casa de Papel. Espanhol com Rebelde. Pô, mas Rebelde dublavam, né? La Casa de Papel que é legal. Boa tarde, Amy. Boa tarde. Então vamos lá para a questão de número 42. A listagem numérica abaixo apresentada foi construída com números inteiros positivos seguindo uma lógica própria. Então vamos lá. A linha 1 só tem o elemento 1. A linha 2, 1 e 4. A linha 3, 1, 4 e 9. A linha 4, 1, 4, 9 e 16. A linha 5, 1, 4, 9, 16 e 25. E assim por diante. Você já entendeu que os elementos da primeira coluna é 1 ao quadrado. Da segunda coluna é 2 ao quadrado. Da terceira coluna é 3 ao quadrado. Aqui 4 ao quadrado e aqui 5 ao quadrado. Tá? Por enquanto, o que isso é importante? Por enquanto, praticamente nada. Até porque a gente não sabe o que ele quer. O número que está na posição central da linha 2021 é... Vamos primeiro lembrar uma coisa. Elemento na posição central, elemento que ocupa a posição central, em estatística é uma das medidas de tendências centrais. Tá? A gente tem 3 medidas de tendências centrais. Média, que aí engloba média aritmética, média ponderada. A gente até tem outras médias, tem média geométrica, tem média harmônica, mas a gente usa mesmo a média aritmética, e aí como um artefato para resolver questões, a gente usa a ponderada. A moda, que é o elemento que mais aparece, ou seja, um elemento com maior frequência dentro de uma amostra, e tem a mediana, que é exatamente o elemento que está na posição central. Outra coisa, se a gente tem elemento na posição central, pensa o seguinte comigo. 4. Vou fazer até assim, para ficar mais fácil vocês verem. 4. Aqui a gente tem 2 elementos na posição central. Tá? Repara que se fossem 6, a gente teria 2 elementos na posição central. Se fossem 8, teríamos 2 elementos na posição central. Se fossem 10, a gente teria 2 elementos na posição central. Esses 2, ou se fosse assim, esses 2, não sei. Tá? Uma coisa que é importante a gente perceber é, se a quantidade de elementos for par, a gente tem 2 elementos na posição central. Agora, se a quantidade de elementos for ímpar, repara, 3. 3, você tem 1 elemento na posição central. 5, você tem 1. 7, você tem 1 elemento. E assim por diante. Por isso que quando ele te pede a posição central da linha 2021. Por quê? Porque se o valor é ímpar, significa dizer, então, que ele tem 1 elemento só na posição central. Outra coisa. Linha 1, 1 elemento. Linha 3, vamos para os ímpares. O centro é o segundo elemento. E por acaso o elemento na posição central é o quadrado de 2. Segundo elemento, quadrado de 2. Na linha 5, se você tem 5 elementos, a posição central é o terceiro elemento. E por acaso, o resultado é 3 ao quadrado. Então vamos lá, se você tem a linha 2021, significa dizer que a posição central, como é que você calcula essa posição central? Basta você pegar o número de elementos, somar uma unidade
e dividir por 2. Tem gente que gosta de falar assim, ó, divide por 2 e arredonda para cima, tá? Mas para não dar problema, para você não se desesperar, soma 1 e divide por 2. Isso significa dizer que 2021 mais 1 dividido por 2. É então 2022 dividido por 2, ou seja, a posição central é a posição de número 1011. Show! Até aí, tudo lindo, tudo belo, tudo bravo. E aí, lembra que o número que está escrito lá é exatamente a posição central elevado ao quadrado. Então, na verdade, o elemento da posição central é exatamente a posição central elevado ao quadrado. Só que não está assim, né? Só que 1011, a gente pode escrever ele é divisível por 3, né? 1011. Se a gente dividir por 3, a gente podia... O Racine podia ajudar a gente? Podia, mas o Racine está ocupado. É 337. Obrigado, Racine. Então isso daqui vai ser 3 vezes 337 elevado ao quadrado. Cada um vai ser elevado ao quadrado. Então 3 ao quadrado vezes 337 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então 9 vezes 337 ao quadrado. Achamos. Acredito que a resposta esteja assim. Será que está, caro, querido e belo amigo Racine, 9 vezes 337 elevado ao quadrado? Ó, letra A. Letra A de Anthony. Gosto muito desse menino jogando bola. Tu já viu o driblezinho dele, que ele fica girando com a bola? Serve pra nada. Serve pra nada. Só firula. É. Mas é maneiro. Foi maneiro o Dani Alves tentar imitar, quase cair, quase ter quebrado o Pedro, quase ter quebrado ele. Quase quebrou uma galera. E aí, gente? Tudo tranquilo? O pessoal tá aí, deu boa tarde. Mas aí deu uma sumida, né? E aí deu uma sumida. Meu querido, vou dar uma lida na próxima questão para a gente ver se cabe aqui nesse restinho de quadro. Senonces. Senonces. Ah, não, vou fazer o seguinte. Vou ler logo para ver aqui. Tá. Até daria, mas eu vou aproveitar e fazer um outro negócio. Aproveitar que a gente já falou disso. Então vamos lembrar de estatística. E falar das medidas centrais. Ou medidas de tendência central, tá? Então, as medidas centrais. Deixar aí no teu print que tu não conseguiu anotar porque tá aí equilibrando celular, prato, garfo e faca. Então, seguinte, medidas centrais. Primeira delas, moda. Moda, elemento, com maior frequência. Tá? Se não tem elemento com maior frequência, ou seja,
caso não haja moda, a gente diz que essa amostra é uma amostra amodal. Tá? Pancho, pode ter mais de uma moda na mesma amostra? Pode. Você pode falar de situações que estão na moda ao mesmo tempo. Por exemplo, o que está todo mundo hypado nesse momento? Tá todo mundo falando da série da Wandinha, né? E todo mundo falando da farofa da GK. Sim. Aí você tem duas modas, tem dois assuntos que estão muito falados nesse momento. Tá? E aí? Se a gente tem mais de uma moda, por exemplo, se tem duas modas, pode chamar de bimodal. E assim por diante. Tá bom? Oi, Kailane. Ela só deu oi pra Karen com C. Então, eu não deveria ter dito oi. Estou retirando meu oi, ó. Além da moda... Ai, a gente é bobo a beça, né, cara? Por que deixa a gente junto, cara? Se bem que eu acho que o problema sou eu, que eu perturbo o Thiaguinho, perturbo a Natânia. Média é a média aritmética dos elementos da amostra. Tá? E repara que a Kailane não deu oi pra gente mesmo. Eu fiz o comentário e ela só ignorou. Há a possibilidade dela não gostar de mim, há a possibilidade dela não gostar de tu, há a possibilidade dela não gostar de nós dois. O que tu acha? A mediana é o quê? Elemento que ocupa a posição central. Só preste atenção numa coisa, tá? Na questão em si, a gente não precisou fazer o que eu vou falar agora. Mas para a gente pegar o elemento que ocupa a posição central, os elementos eles devem estar ordenados. O que seria ordenados? Ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Pois por que na questão a gente não precisou fazer isso? A gente não precisou fazer isso porque os elementos já estavam ordenados. Era 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Eles já estavam em ordem crescente. Tá? Esses daqui são as medidas centrais. Quando a gente fala de medidas de dispersão, e eu vou colocar só aqui mais como um OBS, medidas de dispersão. O que as medidas de dispersão querem dizer? Eles falam sobre regularidade. Então, quanto mais próximo de zero as suas medidas de dispersão forem, mais regular é aquela amostra, tá? Ou mais homogênea, sempre mais, com valores mais próximos da média. E nas medidas de dispersão a gente tem a variância, e o desvio padrão. Tá bom? É um resuminho para você aí de estatística, tá? Tira aquele print. Tá? Acho que foi, né? Então vamos lá que esse... É o spoiler, né? É o spoiler, né? Da USE. Eu acho que é. Então a gente vai acabar esse spoiler hoje de qualquer jeito. A Karen respondeu a gente, ela não sabe o que vai almoçar. Karen, até 4h15 a gente tem aqui para descobrir. Que até 4h15 vocês vão estar aqui comigo. Tenho fé.
Enquanto eu tô apagando, só pra gente manter um assunto, quanto vocês acham que vai ser o jogo de amanhã, né? Bota aí no chat. Gente, é sério. Não deixa de tirar esses prints não, que a gente está aproveitando cada questão. Quem estava aqui de manhã viu que essas questões são um pouquinho mais rápidas, né? Do que as que foram de manhã. E aí a gente está aproveitando e revisando tópicos importantes que estão contidos nessas questões, tá? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 43? Se não me falha a memória, fala de trigonometria no triângulo retângulo. As medidas expressas em graus dos ângulos internos de um triângulo retângulo constituem uma progressão aritmética. Então, olha o que está incluído. Triângulo retângulo e PA. Se x é a medida de um dos ângulos agudos desse triângulo, então a tangente de x é... Repara que ele não te fala se x é o maior ângulo agudo ou o menor ângulo agudo. Então a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades. A partir daí a gente vai descobrir os dois possíveis valores e ver dos dois qual deles se encontra na nossa resposta. Tá bom? Só um detalhe que a gente já pode começar a brincadeira. Você conhece 3 ângulos que são chamados de ângulos notáveis naquela tabelinha de seno, cosseno e tangente, lembra? Que você cantava 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só. Vocês, raiz de 3... Das 3 tangentes que a gente falou, raiz de 3 sobre 3 e 1 e raiz de 3, só tem uma na resposta. Se tudo der errado, você já sabe que a resposta é a letra D. Tá? Mas agora vamos lá. Por essa tu não esperava, hein? Por essa agora... Por essa agora, Racine ficou bobaço. Olhou e falou assim, eita. A gente brinca aqui, mas a gente é cultura, Racine. Então vamos lá, a gente sabe que tem um triângulo retângulo. Tá? E aí, eu já vou adiantar para vocês. Quando ele fala de triângulo retângulo e fala de progressão aritmética, é só se ocorrer um desastre muito profundo. Mas esse triângulo é o 30, 60 e 90, tá? Mas a gente vai conferir para mostrar para vocês que é isso mesmo. Vamos chamar aqui. Vamos lá. Se a gente sabe que a gente tem 3 termos nessa progressão e o maior deles é 90 graus, vamos voltando. 90 menos a razão, 90 menos 2 vezes a razão. E uma coisa que você sabe que todo e qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Tá? 90 mais 90 dá 180. Então, 1, 2, foi. Menos 2R menos R é menos 3R. Menos 3R mais 90 é igual a 0. Não sobrou nada do lado de cá. Passa o 3R para lá, 90 é igual a 3R. Com isso, a nossa razão é igual a 30 graus. Se a razão é igual a 30 graus, como falamos, tá? 90 menos R, 90 menos 30, 60. 90 menos 2 vezes a razão. O dobro de 30, 60. 90 menos 60, 30. Olha o que eu te falei aqui. 30, 60 e 90. Até agora eu não te contei nenhuma mentira. E aí, a gente vai ver. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 60 é raiz de 3. Que é a letra D, né, Racine? Prometi que era a letra D, não prometi?
que era a única resposta que estava na nossa canção. Então a gente já tem a resposta, tá? Bem tranquilinho, bem fácil, bem de boa. Aproveitando para a gente fazer alguns resumos, tá? Aproveitando para a gente fazer alguns resumos. Progressão. Aritmética. Só para lembrar, sempre gosto de lembrar, que a gente tem alguns resumos na nossa playlist aqui no YouTube, tá? Inclusive o de PA e PG é comigo. Pô, tô te falando. Ah, Punch, mas aí o resumo é muito longo. São menos de 7 minutos. Tá? Menos de 7 minutos. Só vou pegar as duas principais fórmulas de PA, tá? Termo geral, que a N é igual a 1, mais N menos 1 vezes a razão. E a soma dos termos é igual a A1. Opa. Minha régua. A1 mais a N vezes N sobre 2. Tá? Lembrando que a progressão aritmética, ela é sempre somando o valor da razão. Ah, Punch, mas aí a razão deu negativa, não tem problema, é uma PA chamada de PA decrescente. Então a gente tem aqui a soma dos termos e o tal do termo geral. São as duas principais fórmulas de progressão aritmética. Aproveitando ainda a brincadeira, aproveitando os resumex, trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. A gente tem que o seno de um ângulo é dado pela razão cateto oposto e hipotenusa. O cosseno de um ângulo é dado pela razão entre o cateto adjacente e hipotenusa e a tangente desse mesmo ângulo vai ser o seguinte. Então, a tangente do ângulo alfa, ela vai ser dada por primeiro, a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo, que vai ficar como cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá bom? E aí, a gente tem um detalhe que pode fazer a gente lembrar dessas relações, que é
só cá toa. O que seria só cá toa? São as três funções. Já. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, adjacente por hipotenusa. Tangente é oposto pelo adjacente. Tá bom? Só lembrando que os lados que formam um ângulo de 90 graus são os catetos e o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Outra coisa, esse triângulo que é de 30, 60 e 90, ele é um triângulo muito específico e muito especial. Tá? Ele é chamado de triângulo egípcio. E é claro que você pode usar essas fórmulas para descobrir os lados do triângulo, mas um jeito que você tem é, se você tem o lado oposto ao ângulo de 30 graus sendo um valor, que a gente pode carinhosamente chamar de x, o lado oposto ao ângulo de 90 é o dobro dele, 2x. Já o lado oposto ao ângulo de 60 é ele, ou seja, x, só que com o raiz de 3. Punch, isso acontece quando? Quando os ângulos forem de 30, 60 e 90. Punch, se a hipotenusa for valer 10, então esse aqui vale metade, 5, e esse aqui 5 raiz de 3. Pronto, você não precisa ficar usando nenhuma forma para acabar com tanta pressa, beleza? Lembrando que a gente pode derivar esse triângulo em dois outros triângulos conhecidos. Se a gente espelha, ou seja, faz a simetria desse triângulo para baixo, a gente forma um triângulo equilátero. De lado, 2x. E aqui você consegue perceber a altura do triângulo equilátero. Ó. Lado, 2x. Raiz de 3 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui, a altura do triângulo equilátero, x raiz de 3. Ou você pode espelhar para cá. E aí você forma um triângulo isósceles 30, 30 e 120. E aí você consegue descobrir aqui 2x, 2x. O maior lado vai ser 2x raiz de 3. Presta atenção numa outra coisa. O maior lado, ele sempre vai estar oposto ao maior ângulo. Tá? Consequência, aliás, de maneira análoga, vamos dizer assim, esse não vai ficar legal, vou usar esse aqui mesmo. O menor lado ele é oposto ao menor ângulo. Certo? Outra coisa para a gente reparar e lembrar, tá? Qualquer lado de um triângulo, ele está sempre entre, não entra igual, dois valores. O módulo da diferença e a soma dos outros dois lados, tá? Carinhosamente conhecido como condição de existência. Beleza? Acho que a gente relembrou muita coisa agora, né? Saudades, meu querido. E, ó, a Karen falou que vai almoçar macarrão. Ah, olha aí. O que a gente fala acontece também. O pessoal não leva fé. Então, gente, daqui a pouco, ó, vou sair para vocês tirarem o print e a gente vai continuar da 44 em diante, tá bom? E aí tirou aquele printex, né? E aí a gente fez um resumaço aí de triângulos, progressão aritmética, falamos de trigonometria, um triângulo retângulo, falamos revisão de estatística e falamos revisão de conjuntos, tá? Então, daqui a 15 minutos a gente volta, é o tempo de eu pegar uma água e voltar. Então você já fica aqui ligado. Saudades de todos vocês. Muito bom ter você aqui de volta, meu querido. Então, até breve.
Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.